Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 1. Aleluia. Atos capítulo 1, verso 8. Achou de também? Vai dizer assim: mas vós recebereis o poder do Espírito Santo. Aqui sobre vós ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Amém. Tudo bem, irmãos? No grupo de missões, nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, na nossa lição bíblica dominical. Escreveu o livro de Atos foi Lucas, assim como ele escreveu o livro de Atos, escreveu também o Evangelho segundo Lucas. Ele escreve para um certo Teófilo. Muitos creem que era uma pessoa muito importante. Então Lucas, ele era um pesquisador. Ele pesquisava tudo que aconteceu com os discípulos, com os apóstolos. Ele pesquisava. Então, irmãos, aqui no capítulo 1, quando Jesus ele está no Monte das Oliveiras, tinha se passado cerca de 40 dias depois que ele volta dos mortos. 40 dias. Ele agora passa as suas últimas instruções. E lá em Lucas, no capítulo 24, Lucas 24, verso 49, Lucas 24, 49 vai dizer: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que vós sejais revestidos de poder. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Então, irmãos, eles começam agora a ficar preocupados. O verso 7 vai dizer que agora eles perguntam para Jesus. O 6. Senhor, quando é que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Nas minhas palavras, quando é que o Senhor vai libertar o povo de Israel do império de Roma? Porque naquele momento, irmãos, Israel estava sob o domínio de Roma, e na visão deles, o Messias tinha que vir para libertar Israel agora do domínio de Roma. Eles esperavam agora o Messias fosse político, o Messias libertador de guerra, um guerreiro. Eles agora tinham essa visão. Quando é que o Senhor vai restaurar? Quando é que o Senhor vai devolver? Ou seja, o Senhor vai restaurar tudo neste tempo, o reino a Israel, ou seja, o Senhor vai devolver de volta. Só que não, irmãos. Aí Jesus vai dizer: não nos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ou seja, o dia de amanhã futuro não pertence a vocês. Agora só me modesta.
dizer, não será agora. Será lá no milênio, quando eu descer da batalha do Armagedon. O próprio Jesus voltou, agora só dizer isso. Não nos pertence saber os tempos. Então eles tinham agora que ficar em Jerusalém para receber poder do Espírito Santo, para ser testemunhas. Testemunhas. Para ser testemunhas. Quero de vir sobre vós, semeis testemunhas, tanto em Jerusalém, ou seja, primeiro em Jerusalém, ia descer em Jerusalém, porque o templo estava construído ali em Jerusalém, e o poder ia descer em Jerusalém. E Atos 2 vai dizer que agora estão eles todos reunidos no mesmo lugar. Agora de repente, naquele cenáculo, mais ou menos uns 10 dias, agora sopra um vento veemente, impetuoso, e desce sobre a cabeça agora dos 120 que estavam ali agora reunidos, em forma de labareda de fogo, e desce sobre a cabeça de cada um agora, cumprindo a profecia de Joel, que Deus iria agora derramar sobre toda a carne que aceitar a Jesus, sobre toda pessoa que aceitar Jesus. Agora, arde dentro deles a chama do Espírito Santo. Lá, irmãos, quando Moisés vê a sarça agora ardendo em fogo, e ela não se apagava, não se consumia, assim desce o Espírito Santo em forma de labareda de fogo. Agora eles começam a falar em línguas estrangeiras, porque ali estavam reunidos pessoas de todo o mundo. Tinha agora os árabes, tinha agora gregos, tinha agora pessoas de toda a parte do mundo. Eles nos ouviram falar na sua própria língua, agora de cada país. Por quê? Porque o Espírito Santo desceu com poder. O Espírito Santo, irmãos, ele te dá poder para falar do Evangelho com ousadia. Com ousadia. Deus nunca vai te dar um dom espiritual para você se mostrar ou para você se exibir. Tudo que Deus for fazer na sua vida é para a glória dele, não para a sua glória. Deus nunca vai dar um dom espiritual para ninguém se exibir. Nunca. Primeiro tinha que ser em Jerusalém, testemunhar em Jerusalém, ou seja, ali na casa deles, ali no lugar onde eles estavam, e desceu em Jerusalém. Então, irmãos, o primeiro lugar que você tem que testemunhar é na sua casa. Não adianta você ganhar os de fora e perder os da sua casa. Não adianta você ganhar os de fora e perder os da sua família. Não adianta. Não adianta você ganhar os de longe, mas perder os de dentro de casa. Então, irmãos, a missão de testemunhar começa dentro de casa, no meio da sua parentela. Os discípulos tinham que ser testemunhas em Jerusalém.
o Espírito Santo, ele desceu em Jerusalém. Aí encontra-se o quê? O testemunho. Testemunho. Porque, irmãos, muitas das vezes, os atos, as nossas ações, elas contam mais do que as palavras. Os nossos atos contam mais do que as nossas palavras. Talvez você pode chegar no lugar que a pessoa mora, perguntar como é que é o fulano, como é que o ciclano, como é que ele vive. A pessoa que convive lá, ela vai ver. Fulano é assim, 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 assim. Ou seja, o que Jesus falou lá em Mateus capítulo 6, que a vossa luz resplandeça diante dos homens. Não se acende uma lamparina e coloca debaixo de alqueire, ou seja, uma tampa, uma caixa grande com alqueire. Era uma caixa grande, não se coloca debaixo de uma caixa grande ou debaixo da mesa, mas coloca-se no alto. Que a vossa luz brilhe diante dos homens. Ou seja, os vossos atos têm que mostrar aquilo que você é. Aquilo que você faz tem que mostrar aquilo que você é. Em Jerusalém, ali onde você mora, no meio da sua família, no meio ali da sua parentela, dos vizinhos, em toda a Judéia. Por que em toda a Judéia? Porque, irmãos, Israel foi dividido em dois. Reino do Norte, Israel, cuja capital agora era Samaria. Reino do Sul, Judá e a tribo de Benjamim. O Sul agora ficou com 2 tribos, o Norte ficou com 10. E durante agora o Império Assírio vem e pega agora o Reino do Norte, leva eles cativos. Durante esse tempo, há agora uma misturada. Muitos judeus se casam agora com os assírios, e muitos voltam agora para o Império do Norte, e se dá os samaritanos. Os samaritanos eram mestiços com os assírios. Eles eram agora misturados, por isso é que eles eram agora rejeitados. Porque os judeus, eles se sentiam a nata do mundo. Eles se sentiam os melhores. Por isso, irmãos, quando Jesus agora está conversando sozinho com uma mulher, e principalmente agora samaritana, ele sendo judeu, a própria mulher fala: como é que sendo tu judeu, tu conversas comigo, sou mulher samaritana? Em outras palavras, tu não sabe que eu sou uma mulher samaritana mestiça? Ou seja, vocês judeus nos rejeitam. Só que Jesus não veio para rejeitar, ele veio para libertar, aceitar o ser humano assim como ele é. Aleluia. Aquilo que fala lá em Romanos 1,16, Paulo fala assim: não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todos que crê. Primeiro do judeu e depois do grego, ou seja, primeiro a salvação é para os judeus, depois para os gentios.
final. Os judeus, eles rejeitaram, e a salvação agora foi alcançada para nós, que somos gentios. Testemunhas em toda a Judéia e Samaria. Aí Atos 8 vai dizer, Atos capítulo 8, verso 5, e descendo Filipe, a cidade de Samaria, despregava a Cristo. Despregava a Cristo. Não pregava placa de igreja, denominação, pastor fulano, Bertrano, Cicrano, despregava a Cristo. Quando há ali agora a morte de Estevão, há a grande dispersão, todos são dispersos. Por quê? Porque eles queriam ficar acomodados agora em Jerusalém. E Deus permite agora que Estevão agora morra. Porque nós queremos ficar, irmãos, comodismo. Aqui está bom, aqui está tranquilo. Eu saí para lá, para fora, para pregar, não. Só em Jerusalém. Então agora tem que morrer alguém. Morre Estevão, primeiro Marte. Todo mundo agora espalha. Todo mundo agora espalha. E entre eles há o diácono Filipe, que era grego, e descendo agora para Samaria, despregava a Cristo. Despregava a Cristo. Agora começa a quebrar, irmãos, a quebrar preconceito. O Espírito Santo agora leva Filipe até a Samaria. As multidões agora unidas prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que fazia. Eles ouviam e viam. Ouviam e viam. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. O verso 14, no capítulo 8, vai dizer: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, só os apóstolos agora que ficaram em Jerusalém. Toda a igreja foi dispersa, espalhada, e onde tinha um cristão, a palavra chegava. Aquilo que Pedro disse para o Sinédrio: nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. E o que é? Que somente Jesus salva, somente Jesus liberta, somente o Evangelho transforma o homem de dentro para fora, e coloca ele agora na sociedade, transformado, renovado, reciclado. Mudado, convertido, regenerado. Aleluia. O verso 14 vai dizer, no capítulo 8: os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Agora vai dois apóstolos. Filipe fez o trabalho evangelista, ou seja, ele preparou o terreno, preparou o campo, pregou, ensinou, Deus usou com sinais, prodígios e na palavra. Agora vem os apóstolos. Aí vai dizer: os quais, tendo descido, oravam por eles para que recebessem o Espírito
mas somente eram batizados em nome de Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. O Espírito Santo agora, ele batiza os samaritanos, os mestiços com os assírios. Ou seja, Deus está mostrando que Deus não faz acepção de pessoa, Deus não vê cor, Deus não vê a sua linhagem, a sua descendência, mas Deus vê a sua fé. Deus, ele vê a sua fé em Jesus. Aleluia. Deus, ele vê a sua fé em Jesus. Em Samaria, aliás, na Judéia, Jerusalém, Judéia, Samaria e todos os confins da terra. Todos os confins da terra. E lá, irmãos, em Atos, capítulo 28, Atos 28, verso 23, vai dizer assim: Paulo agora está preso. Agora na sua prisão, que ele tinha alugado, fica preso ali, tem toda a liberdade agora de pegar. Toda a liberdade. Ele está preso agora com um soldado perto dele, dia e noite, escoltado agora aquele soldado, escoltado, agora com aquele soldado. O verso 23 vai dizer, Atos 28, e havendo-lhes assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declaravam com testemunho o reino de Deus, procuravam persuadi-los a fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde a manhã até a tarde. Para quem ele está pregando? Para os judeus. Para os judeus, irmãos. Ele está pregando agora para os judeus. Paulo agora está nos confins da terra. Paulo tinha passado agora por Festo. Paulo tinha passado agora por Herodes Agripa e apela para César. Eu quero ir para César. Eu quero ser julgado lá em Roma. Tudo estava no plano de Deus. Paulo sofre agora o naufrágio e cai agora na ilha de Malta. Mas Deus preservou a todos. Quando Deus quer usar alguém, Ele preserva tanto você quanto aqueles que estão contigo. Ao contrário de Jonas era um peso no barco. Era um peso no navio. Agora Paulo não. Paulo estava em obediência, além de estar fazendo a vontade de Deus. Ele fala: olha, o anjo de Deus me apareceu nessa noite e me disse que nenhum de nós vai morrer. O barco vai perder, mas nenhum de nós vai morrer. Muitas das vezes temos que perder coisas, irmãos. Temos que perder as coisas para saber os propósitos de Deus lá na frente. Amém. Verdade. Paulo agora está em Roma. E ele agora ele expõe a palavra para os judeus desde a manhã até a tarde. E alguns criam no que dizia, mas outros não criam. O 25 vai dizer que como ficaram entre si, discórdias, despediram-se dizendo: Paulo, esta palavra bem falou o Espírito Santo para os nossos pais,
pelo profeta Isaías, dizendo: vai para este povo e diz: de ouvidos ouvireis, de maneira nenhuma entendereis, e vendo, vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Porquanto o coração deste povo está endurecido, os ouvidos ouviram pesadamente, fechamos os olhos para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem com o coração entendam, se convertam e eu escure. 28 vai dizer: seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios e eles a ouvirão. Ou seja, seja-vos, pois, notório, certo, que esta mensagem de Deus vai chegar aos gentios e eles a ouvirão. Aquilo que fala lá, Romanos 1:16, que eu disse: não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu como do grego. Paulo estava agora nos confins da terra. Roma, irmãos, naquela época, era nos confins da terra, era distante. As pessoas leem a Bíblia com os olhos do século XXI, mas nós que estamos lendo o livro que foi escrito há mais de 2 anos atrás. Napoleão não tinha descoberto ainda a América, tantas outras coisas. O Diogo vai dizer: e havendo perdido estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande conflito. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, recebia todos quantos morreram, pregando o reino de Deus, ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Sem impedimento algum. As últimas palavras aqui, irmãos: sem impedimento algum. Sem impedimento algum. Nada pode impedir a palavra de Deus. Nada. Nada. Em Mateus capítulo 16, verso 18, como Jesus vai dizer assim: ele disse: digo que tu és Pedro, ou seja, tu és um fragmento de pedra, e sobre esta pedra, ou seja, sobre Jesus, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Nada pode impedir, sem impedimento algum. De alguma forma o Evangelho está sendo pregado, está sendo anunciado, é como semente. Tertuliano, ele escreveu que quanto mais eles matavam os cristãos, o sangue dos mártires era como semente, caía no chão, ali no Coliseu de Roma e tantos outros lugares. Mas quanto mais o sangue descia, mais o Evangelho crescia. Quanto mais o sangue ele vertia, mais o Evangelho crescia. Quanto mais era perseguido, mais ele crescia. Por quê? Porque nada pode impedir o Evangelho de alcançar os lugares e os corações e os ouvidos. Paulo pregava com toda a liberdade e sem impedimento algum. Nada pode travar o Evangelho e a palavra. Nada, irmãos. É verdade. Nem demônios, nem inferno, nem potestade, nem principado. Nada pode travar, nada.
Se alguém não puder pregar, as coisas criadas pregam. A consciência do ser humano prega. A lei dos gentios era a consciência. Nenhum ser humano é como um animal, um bicho. Todo ser humano tem consciência. No fundo, todo mundo sabe que existe alguém maior do que ele. Todo mundo sabe que existe o Criador de todas as coisas. Todo mundo sabe quando a sua alma nada é preenchida com as coisas deste mundo. A sede da alma, a sede do Espírito, chegar perto de Deus. Essa sede que ele sabe que existe um Criador de todas as coisas, um ser que está acima de tudo. Ele sente um buraco grande do tamanho do planeta Terra, que nada nesta vida pode preencher. Esse vazio já é uma pregação. Ninguém vai morrer inocente. Aleluia. Ninguém vai morrer inocente, irmãos. Ninguém. É ninguém. Vai em Romanos, no capítulo 2, lá no versículo 15, vai dizer assim, ó, Romanos 2,15, os quais mostram a obra da lei, inscrita em seus corações, testificando juntamente com a sua consciência, os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. O 16, no dia em que Deus pode julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo segundo o meu Evangelho. Então, irmãos, ninguém vai poder dizer: eu nunca tive a chance de aceitar Jesus. Eu nunca tive a oportunidade. Ninguém vai poder dizer isso. Ninguém vai poder falar. Ninguém vai poder. Aquele vizinho que te vê saindo da igreja, quando você sai com a Bíblia na mão, quando ele vê o livro na sua mão, é uma pregação. É uma pregação. Tem gente que pensa quando chegar lá no juízo final, vai poder dar várias desculpas. Não, irmão. Tem como não? Tem como não, irmãos? Imagina agora o juízo final. Agora Jesus está no grande trono branco e abre-se livros, o livro da vida. Ah, Senhor, eu nunca pude, porque a tua palavra, eu nunca pude te aceitar. Mentira. Mentira. Ninguém é surdo, ninguém é cego, apesar que há os cegos e os surdos. Mas ninguém vai poder dar desculpa. Ninguém vai poder dar desculpa, irmãos. Ninguém vai poder dar desculpa. Ninguém. Então, irmãos, a nossa parte, nós estamos fazendo. Agora, cabe ao ser humano ele querer. Cabe ao ser humano querer. Porque, irmãos, o livre-arbítrio, ele existe. Ele existe.
coração. Não endureçais. A palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. Mas o Espírito Santo nunca vai invadir o coração de alguém. O Espírito Santo nunca vai pegar ninguém à força e dizer: você vai ter que me aceitar. Olha, você vai ter que me servir. Nunca vai fazer isso. Nunca. Quem toma força é o diabo. Quem possui a força é o diabo. Ele toma posse da força. Agora Jesus não. Jesus é o contrário. Olha Mateus 11:28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas. Nunca na Bíblia você vai ver nosso Jesus, ele forçando alguém. Nunca. Ele fala: vinde a mim, eu vou fazer você pescador de homens. Vinde a mim. Vinde a mim, vamos pegar em várias passagens da Bíblia. Vinde a mim. Vinde a mim. Nunca vai forçar. Nem? Deus te abençoe. Aleluia. De Jesus. Jesus é tudo pra mim. Jesus é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. É tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. É tudo pra mim. Amém, aleluia. Glória a Deus. Nós falamos hoje mesmo na história dominical. Explicar alguém e fazer obra missionária tem que ser capacitado para isso. Aleluia. Porque senão volta para trás, né? Então só Deus tem poder para capacitar as pessoas para serem missionárias. Vamos dar os avisos para baixo, vamos morar terminando. Amanhã culto da Umadeira, no Pontilhão, culto dos jovens. Então os jovens se esforcem para estar amanhã no Pontilhão. Terça-feira, nossa oração estudo. Quarta-feira, culto dos jovens. Quinta-feira, o estudo que a irmã quer dar online. Sexta-feira, ciclo de oração ensaio. Lembrando, né, irmãos, que no final da semana que vem, esta é a nossa festividade. Porque hoje está iniciando já uma semana, né? No final daqui vem, já é a nossa festividade. Glória a Deus. E sábado, irmãos, vamos fazer um culto novamente na casa da irmã que fizemos ontem. A irmã Maria Francisca, que esteve lá ontem, viu a carência que nós temos da assistência naquela casa, naquela irmã, tá bom? Então, sábado, novamente, às 19 horas, estaremos lá na casa da irmã Maria Francisca, realizando o culto. Domingo, nós falamos de casa 8h30, à noite, culto da família. Vamos colocar em pé, irmãos, para agradecer a Deus por esse culto. E se houver algum enfermo, alguém precisando de oração para a solução de algum problema, pode vir à frente. Volta para Jesus, onde é a tua dor. Ele é o remédio, onde é o Senhor. Fez a mim, só a tua dor. Porque tu precisa voltar para Jesus. Sai, sai, sai.
E nós temos programa todos os dias, de meio-dia e meio até 1h, tá bom? E também tem das 20 às 21, porém é gravado e ninguém vai faltar culto para assisti-lo, tá bom? Qualquer dia se você está dando também uma palavra na rádio. Glória a Deus. Então, vamos agora. Eu coloquei lá no grupo, eu estou guardando no grupo, tá bom? Está lá no grupo. Glória a Deus, irmãos. Os que estiverem enfermos, todo sinal, sempre para a gente só ungir os enfermos. Os irmãos para Deus da solução problemas, tá bom? À medida que nós ungimos, se abaixa a mão. Vamos orar. Todos os olhos fechados. Senhor meu Deus, te agradecemos por aqui estarmos, ó Pai, para louvar. Te agradecemos, em nome de Jesus, pedir a tua bênção sobre os teus filhos, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, Deus, que manda a Deus nos outros, nós estamos juntos, toca no coração, toca no sangue, coração, toca no nome de Jesus. Pois nós falamos em teu nome, usamos a autoridade da tua palavra, Senhor.
Senhor, leva essa palavra de paz para nossas casas, nos anos de paz, e abençoa-nos no dia também para sempre, em nome de Jesus. E a graça ao Senhor Jesus Cristo, ao amor de nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja conosco nos seus para sempre. Deus abençoe a cada um e tenha uma noite, uma semana de paz, em nome de Jesus.